você está no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Quero convidar para tomar o seu assento, Sua Excelência, a deputada Diana Belo. Convido também Andréia Bonzo, consultora do consórcio Amazônia. Convidamos também o senhor João Daniel Macedo Sá, coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Pará. Para mediar este painel, senhora Letícia Yumi Marques, PPGD da Universidade Federal do Pará. Tome seus assentos, por gentileza. Mais uma vez, nosso segundo painel desta tarde aqui no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Desafios jurídicos para o enfrentamento das mudanças climáticas. Com a palavra a deputada Diana Belo. Este painel, cujo tema é os desafios jurídicos para o enfrentamento das mudanças climáticas, é de extrema relevância porque nos convida a refletir sobre o papel das instituições legislativas na formulação de marcos que garantem a efetividade de ações ambientais. Afinal, sem base jurídica sólida, as boas intenções não se transformam em políticas permanentes. This panel, whose theme is Legal Challenge in Addressing Climate Change, is of utmost relevance, as it invites us to reflect on the role of legislative institutions in designing legal frameworks that ensure the effectiveness of environmental actions. After all, without a solid legal foundation, good intentions do not turn into lasting policies. Foi justamente com esse propósito que propus na Assembleia Legislativa do Estado do Pará o projeto de lei número 223/2021, que institui a campanha Junho Verde. Essa iniciativa reconhece que o enfrentamento da crise climática começa também pela consciência coletiva e pela educação ambiental, pilares que sustentam qualquer avanço jurídico e institucional nessa pauta. It was precisely with this purpose that I proposed at the Legislative Assembly of the State of Pará, Bill number 223 from 2021, which established the Green June campaign. This initiative recognizes that tackling the climate crisis also begins with collective awareness and environmental education, pillars that sustain any legal and institutional advancement in this field. O principal objetivo desta campanha é promover o entendimento sobre a importância da preservação dos ecossistemas e dos recursos naturais, incentivando práticas que reduzam a poluição e a degradação ambiental. Durante o mês de junho, que também celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, realizamos uma série de atividades educativas, científicas e comunitárias, em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, escolas, universidades e setor privado. Essas ações, elas incluem campanhas de conscientização e atividades pedagógicas, experimentos científicos e jogos produzidos com materiais reutilizáveis, experiências imersivas sobre o meio ambiente, mutirões de limpeza em rios, praias e, sobretudo, o envolvimento de crianças,
jovens e educadores, os verdadeiros multiplicadores da mudança. The main goal of the campaign is to promote understanding of the importance of preserving ecosystems and natural resources, encouraging practices that reduce pollution and environmental degradation. During the month of June, which also celebrates World Environment Day, we carry out a series of educational, scientific, and community activities in partnership with the State Secretariat of Environment and Sustainability, schools, universities, and the private sector. These activities include awareness campaigns and educational initiatives, scientific experiments and games made with recycled materials, immersive experiences on environmental topics, beach and river cleanup drives, and above all, the engagement of children, youth, and educators, the true multipliers of change. Ao criar o Junho Verde, buscamos justamente aproximar a legislação da vida cotidiana, transformando o que está em lei em prática social. Essa integração entre o direito, a educação, a cidadania é essencial para enfrentar os desafios jurídicos das mudanças climáticas, que exigem não apenas novas normas, mas uma cultura de corresponsabilidade ambiental. By creating Green June, our goal was to bring legislation closer to everyday life, turning what it is written in law into social practice. This integration of law, education, and citizenship is essential to address the legal challenges of climate change, which demand not only new regulations but also a culture of shared environmental responsibility. O Pará tem papel estratégico nesse cenário global. Somos guardiões de uma imensa biodiversidade e, ao mesmo tempo, palco de grandes desafios socioambientais. Por isso, precisamos fortalecer os instrumentos legais que assegurem a conservação dos nossos biomas e que garantam o desenvolvimento social com o desenvolvimento sustentável com justiça social. O Junho Verde é um passo nessa direção, uma política que une sensibilização e ação, legislação e cidadania, educação e compromisso com o futuro. Pará plays a strategic role in this global context. We are guardians of immense biodiversity and, at the same time, face significant social environment challenges. Therefore, we must strengthen the legal instruments that ensure the conservation of our biomes and guarantee sustainable development with social justice. Green June is a step in that direction, a policy that unites awareness and action, legislation and citizenship, education and commitment to the future. E para dar continuidade ao painel, teremos a moderação de Letícia Yumi Marques, os palestrantes João Daniel Macedo Sá, nosso professor da UFPA. Teremos também a Andrea Bonzo. Muito obrigado pela participação e a colaboração de todos. Muito obrigada. And to continue our panel, we'll have as moderator Letícia Yumi Marques, legal consultant for climate law and policy. And also we'll have as speakers João Daniel Macedo Sá, coordinator of the graduation program in law and assistant professor at the Federal University of Pará, and Andrea Bonzo, legal advisor to multilateral agencies and international organizations, legal advisor to Nature Hub Brazil, and co-leader of the Climate Working Group and the Government's Committee of the Brazil Climate, Forest and Agriculture Coalition. Boa tarde a todos e a todas. Hello everyone.
Just for the very first question, how many not Portuguese? 1, 2, okay, 3, okay. Everyone, mais uma vez bem-vindo a todos e a todas. A Lepa nos trouxe o desafio de fazer o primeiro painel bilíngue aqui desse dia de inaugural na Zona Verde. Então a nossa dinâmica vai funcionar nas duas línguas, né? Então, primeiramente, os nossos painelistas debatedores vão trazer os seus pontos de importância em português e depois em inglês. So everyone, we are going to face the challenge, first of all, to bring to you possibly the very first bilingual panel on this green zone. So our dynamic is going to work like this. Our panelists are going to present the main points they understand as important to show to you on climate policies here for the Amazon, first of all in Portuguese, and then they are going to resume to summarize it. It's in English, and if we have some time, we are going to be at your disposal to answer some questions and also to discuss a bit more on our climate policies. Então, pessoal, primeiramente, eu quero agradecer, né, o espaço para a nossa deputada, para a Lepa. Falar de políticas públicas para a Amazônia é importante não só para a academia, para a Universidade Federal do Pará, que desenvolve estudos especializados na nossa região, mas também para que haja um ambiente de segurança jurídica que seja compartilhado com os investidores, com os países financiadores, com quem, por quaisquer razões, queira trazer recursos para a nossa região, né? Existem questões territoriais, culturais muito específicas que diferenciam as políticas climáticas da Amazônia das políticas climáticas federais. E é sobre isso que, trazendo esse olhar voltado para a Amazônia e do que esse financiamento de fora precisa olhar para a região, que os nossos painelistas vão falar a seguir. So we are here to discuss a bit on our climate policies, especially for the Amazon. Brazilian legislation has also general rules for environment, for climate. There are several federal policies, but our panel intends to focus on state policies or also federal policies, but focused on the Amazon, because our region has some cultural peculiarities and also logistic peculiarities that must be regarded for the financing agents. So there are some differences. It's different to invest money or to provide climate finance for the south or southwest regions, and different to do the same thing here for the Amazon. So our panelists are going to address these questions and providing us their point of view on the peculiarities for climate financing here in the Amazon. Bom, primeiramente então eu gostaria de colocar a fala do professor João Daniel, coordenador do programa de pós-graduação em Direito da UFPA e também advogado, que vai trazer, falar um pouco do programa, o papel da universidade no desenvolvimento desse conhecimento, da análise e debate das políticas públicas, e também análise dele com relação aos pontos mais sensíveis dessas políticas climáticas aqui na
So, ladies and gentlemen, we are going to hear now Professor João Daniel. He is the coordinator of our postgraduate program in law at Federal University of Pará, and he's going to tell us a bit about the university, the post-graduation program, and also his opinion regarding the time at hand. João. Olá, tudo bem? Vocês me escutam? Eu preparei uma fala controlada de 10 minutinhos para tentar, não cansá-los, ser breve e conseguir endereçar as questões em inglês e em português. Então, primeiramente, queria saudar a todos, na pessoa da deputada, da doutora Diana Bello. É um prazer, agradeço o convite de estar aqui, representando a Universidade Federal do Pará e o programa de pós-graduação em Direito, especialmente. A gente está num contexto muito importante de discussão internacional por conta da COP. O PPGD, o Programa de Pós-Graduação em Direito, ele tem mais de 2 décadas de atuação em pesquisa acadêmica ligada à área dos direitos humanos. Nós temos uma atuação que é dividida em linhas de pesquisa, uma das quais eu faço parte, que é a linha de pesquisa de meio ambiente e sustentabilidade. Então, nós formamos mestres e doutores que atuam em diferentes questões ligadas à temática dos direitos humanos, com as suas singularidades e particularidades, principalmente no contexto amazônico. Então, estar aqui significa que a gente está buscando reafirmar não só o protagonismo da Amazônia, como também o nosso direito de fala, o nosso direito de participar das discussões internacionais. It's a pleasure to be here to speak to you in this conference. I'm representing the post-graduation program in law at the Federal University of Pará. Our program has more than 2 decades dedicated to understanding the law from within the Amazonian reality. We train researchers and professionals committed to academic excellence and institutional engagement, directly addressing the region's environmental and social challenges. We work by connecting teaching, research, and institutional partnership with governments, traditional communities, social organizations, and productive sectors. Being here at COP means we are reaffirming that the Amazon thinks from itself, produces knowledge, and actively shapes the decisions that determine its future. Bom, o tema da minha fala hoje vai ser trabalhar um pouquinho dos desafios regulatórios para as políticas climáticas na Amazônia. Eu preparei 2 pontos que eu vou endereçar rapidamente. O primeiro deles diz respeito à questão fundiária e o segundo deles diz respeito ao financiamento climático. So, today we are talking about regulatory challenges for climate policies in the Brazilian Amazon. I will address this question in relation to land tenure governance and climate finance. So first we are going to discuss the land tenure governance. É importante destacar que a nossa região ela tem uma peculiaridade muito interessante quando se diz respeito à questão fundiária. Nós temos, historicamente, desenvolvido pesquisas na área acadêmica para tentar identificar de que forma se dá o desenvolvimento regional. E isso perpassa muito pela questão da ocupação e do acesso à terra. Isso tem sido motivo de políticas fundiárias, de disputas territoriais, de conflitos socioambientais. Não é apenas uma questão econômica, é também uma questão social. In the Amazon, land ownership is not always clearly defined. There are public lands without defined allocation, private lands with complex title histories, indigenous territories, quilombola lands, protected areas, and agrarian settlements. This is not only an administrative issue, it's a climate problem also. Eu esqueci de falar em português que também é um problema climático.
Territorial climate policies require identifying who participates and who receives benefits. Ou seja, o contexto da minha fala vai tentar endereçar que quando a gente fala sobre a questão climática, a gente precisa identificar quem ocupa a terra, para poder identificar quem merece receber os benefícios e quem deve assumir as responsabilidades por essa conservação. Então é um problema muito mais profundo. Quando a gente fala do financiamento climático, que é o segundo ponto, a gente está falando de diversos tipos de ações que envolvem desde o pagamento por serviços ambientais até as ações de restauração florestal, políticas de REDD+, que são questões relacionadas ao desmatamento evitado, questões que envolvem não só restauração, como conservação. Isso está ligado a compromissos que devem ser debatidos não apenas com os organismos internacionais ou com as agências administrativas do âmbito local, regional e federal. Isso também diz respeito às comunidades locais. Without land tenure security, programs like REDD+, conservation or restoration projects become fragile, slow or unjust. This is why COP commitments to recognize territorial rights for indigenous peoples and local communities are fundamental. Land tenure security is a precondition for climate justice and lasting governance. Então, o propósito da minha fala nesse contexto do PPGD e da questão das comunidades locais é justamente defender que fazer justiça climática é uma questão que envolve governança. E essa governança depende da gente saber olhar quem de fato está na realidade regional que a gente está analisando. Então, não podemos pensar pesquisa acadêmica sem desconsiderar a realidade local. Essa é a principal justificativa para a atuação do nosso programa de pós-graduação. The second topic is climate finance. I consider that's the principal topic that we are going to address in this COP. In the past few years, we saw the launch for Fundo Floresta. In the past few days, we saw the launch of Fundo Florestas Tropicais para Sempre, Tropical Forest Forever Facility, with initial multi-billion-dollar commitments for the protection of tropical forests. Vocês podem ver que eu estou bem confortável, né? Porque eu estou falando uma hora em inglês, depois em português, aí eu antecipo o inglês, depois volto para o português. Às vezes eu falo primeiro em português, então é só para dizer que eu estou confortável com isso. Então agora eu vou falar em português, que eu comecei pelo inglês. Vocês devem ter percebido que a gente acabou de ver o lançamento de um fundo de financiamento multibilionário que foi puxado pelo governo brasileiro, né? Que é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Esse fundo está com previsão de aportes iniciais de bilhões. A gente viu que alguns países ainda estão dizendo que vão aportar recursos, mas não disseram quanto, e essa é uma questão que deve se desenrolar ao longo da COP. Então está todo mundo interessado em entender qual é o mecanismo financeiro inovador que está vindo a partir dessa COP. Além disso, o Brasil propôs um novo marco global de financiamento pós-2025, que é o momento em que a gente fala, né? A ideia é superar os 100 bilhões de dólares anuais em direção a mais de 1 trilhão de dólares anuais em escala global. Eu, particularmente, enquanto pesquisador, sou cético em relação a essa questão, porque o que a gente vê desde o Acordo de Paris é uma dificuldade em viabilizar os fundos de financiamento climático. Mas é lógico que, enquanto cidadão, né, o meu anseio, o meu desejo é que a gente, de fato, comece a implementar as ações de financiamento climático, que isso faz toda a diferença. So, Brazil has also proposed a new global climate finance framework post-2025, moving beyond $100 billion annual targets towards over $1 trillion per year globally. This requires clear regulation, transparent metrics, traceability and community participation. Então a gente precisa falar de financiamento, mas a gente precisa saber para onde vai o dinheiro, basicamente. Precisa ter metas claras, precisa ter rastreabilidade, precisa ter participação. With land tenure, security and local protagonism, it sustains a living and a just forest economy.
Então, a minha fala de fechamento é basicamente justificar que precisamos considerar as comunidades locais e precisamos do financiamento climático. Sem isso, a gente não consegue assegurar uma economia florestal viva e que tenha como meta a justiça climática. Então, para concluir, eu diria para vocês que a Amazônia não é apenas um objeto de políticas climáticas em potencial, ela é um sujeito político e epistêmico. O direito que a gente produz como pesquisa na universidade, ele parte desse pressuposto. As decisões tomadas aqui terão efeitos globais, mas a legitimidade depende de reconhecermos quem vive, quem cuida e quem resiste na floresta. To conclude, I would say that the Amazon is not just an object of climate policy. It's a political and epistemic subject. The legal thinking we develop and teach at UFPA begins with and from this principle. The decisions made here will have global effects, but their legitimacy depends on recognizing those who live in, who care for and defend the forest. Muito obrigado, thank you very much. Consegui falar em 10 minutos. Obrigado. Oi. João, muito obrigada pela sua fala. Me parece que os dois pontos centrais do que você nos traz é enxergar e dar lugar de fala, e não só reconhecer o lugar de fala, mas levar em consideração os ensinamentos dos povos tradicionais, né? Porque não basta ouvi-los, mas é importante providenciar para que façam parte da formulação das políticas públicas. Por isso, mais uma vez, é muito importante, né, que a deputada e a Alepa, né, nos tenham oferecido a oportunidade de trazer esse tema para a Casa Legislativa, que é a formuladora de políticas públicas, e especialmente políticas públicas para o Estado do Pará, que com certeza reconhece, né, nos ocupantes originários, nos ocupantes tradicionais do território, um ator tão importante quanto a Amazônia como sujeito, né, que o professor João Daniel trouxe, a Amazônia em si como um sujeito, um ator importante nessas questões relevantes para as políticas climáticas globais. Professor João Daniel just told us about the importance of not only regarding the speeches and places of speeches of original people, traditional people, as the first inhabitants of our territory, but also to bring them together and implement instruments to allow them to participate in the application and formulation of public policies regarding climate policies that are related to their territory. That's the very first and important aspect Professor João Daniel has addressed. The second point is the importance of considering the Amazon itself as an actor, a player on the scope of global political, also the politics regarding climate change and international climate policies, because the Amazon has a very important role in the tackling of climate change. So it's not for us just to adapt to international or even national or subnational legislation, but it's important to be considered as an active part for all those aspects. So once again, I would like to stress the importance of discussing this matter at the State of Pará Legislative Assembly as
this house formulates public policies. And for that, I once again thank the State Deputy Diana for allowing us to be together today discussing this. Agora eu vou passar a palavra para Andrea Bonzo, que é advogada, consultora de diversos organismos internacionais que lidam com as questões de financiamento climático, já pedindo que a Andrea considere na sua fala esses dois pontos principais que o Daniel trouxe, né? A participação dos povos tradicionais, dos povos originários e como deve se dar e como você vê o papel da Amazônia como um sujeito central dessas políticas. Now we are going to hear Andrea Bonzo. She's a legal advisor to several international entities that work on climate policies, and I have just asked her to address the two main points that Professor João Daniel just told us, which is the participation of originary and indigenous people, and also her opinion and how she sees and intends it's important to address the theme of the Amazon as a subject regarding climate policies. Muito obrigada, Letícia. Boa noite a todos. Eu peço desculpas antecipadamente porque minha voz está um pouquinho rouca, mas vai dar certo. Muito obrigada, deputada, pelo convite. Muito obrigada, João, pela recepção. Muito obrigada, Letícia, pelo convite. Obrigada ao PPGD e à Alepa pelo espaço e debate. Muito bem. Primeiramente, eu acho que é importante a gente considerar que, para além do clima, das mudanças do clima, a ONU há algum tempo já vem falando sobre a tripla crise planetária. A crise do clima, da biodiversidade e da poluição. Essa dimensão tripla é muito importante porque ela está toda interconectada. E essa interconexão diz muito quando a gente fala sobre a Amazônia. A Amazônia, ela traduz essa diversidade e ela carrega muito dessas soluções, seja no seu chão, na sua natureza ou nas suas pessoas. Dando esse passo para trás, eu trago aqui a perspectiva de que o Brasil tem uma dos arcabouços jurídicos mais avançados em termos de legislação ambiental. Uma legislação extremamente conservacionista que traz para o país de start uma característica de conservação que muitas vezes pode ser um desafio quando a gente fala, por exemplo, de mercado de carbono. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou trazer o inglês para a gente nivelar todo mundo e a gente vai seguir em frente. So, good evening, everybody. Thank you for receiving me. Thank you, Deputy Diana, João, Letícia, PPGD e Alepa for receiving me and us today to discuss this important matter. I just mentioned that before discussing the challenges, the regulatory challenges for the climate policy in Amazon, it's important to consider that it's not only about climate, it's also about the triple planetary crisis. The loss of biodiversity, the climate change and pollution. They're all interconnected, and Amazon has a lot of these responses we need because it is so diverse in nature, in people, and solutions. So it couldn't be more appropriate for us to talk about the challenge because we have so many solutions here, and the people have to be included on them. We have one of the most conservative and progressive environmental laws in the world. And these sometimes represent a challenge for example, carbon markets, because carbon markets regard to baselines. And when we have a legal baseline that is so high,
on conservation, sometimes we lose market because we are already conserving. It's not hard to see projects in which we have a conserved area and we don't have additionality because it's already conserved. So it's something about shifting a little bit of the perspective. It's about valuing nature and the people that protects that nature and the people that lives in the nature, or that it's related to that nature. Well, I'm going to switch to Portuguese to continue my thoughts, and then we come back to English. I'm going to try to monitor my time here. Well, I'm not going to be... sorry, eu estou falando em português. Eu não quero ser repetitiva. O professor João falou de pontos muito importantes, que são pontos habilitantes para nós da área jurídica. A gente vê muitas vezes que os projetos param, por exemplo, em questões territoriais. Então, o que a gente chama de land tenure, né? A questão da propriedade da área, como essa ocupação está sendo feita, não só a propriedade, mas todos os tipos de ocupação das áreas, tudo isso influencia para que a gente possa estruturar mecanismos de valoração e de remuneração em áreas conservadas ou não conservadas que queremos conservar. Então, um dos desafios de base, de fato, são relacionados à questão territorial, à questão de planejamento, monitoramento e de propriedade da terra. Na Amazônia, a gente tem um desafio adicional, que é histórico, né, de ocupação, de sobreposições de áreas, e um desafio gigante em solucionar isso para que a gente tenha o baseline, né, essa base, para que a gente possa implementar projetos que considerem essas populações, considerem seus direitos em relação à terra e considerem aquele projeto de natureza da região. I'm going to switch to English to not to lose the line of thought. So it is really important, as Professor João said, that the first thing that we face as lawyers is the main challenge is the property, the land tenure situation, and how they will play it out with the project we want to put in place for the places, and how they relate to the people that are in that place or on that place or related to the place. So one of the first things as a consultant to multilateral agencies, international organizations, is to face the fact that we have a very advanced environmental legislation, but we need to proceed on data gathering, technology, and efficiency to systematize this legislation, which is very rich, and put it into accordance with the reality on the floor of these people, of the area, of the region. So connected it to the real reality of these places. So one of the suggestions is to face the challenge, for example, of land tenure with technology and data collection, data organization, as the researchers do, for example. So, eu estou fazendo como o professor João, eu estou migrando do inglês para o português, mas uma das coisas que eu não mencionei em português é que desses desafios, que é o land tenure, né, que é a questão territorial, de propriedade da terra ou de gestão de como estão esses direitos em relação à terra. Uma coisa que a gente discute nessas consultorias de órgãos internacionais ou de agências multilaterais é o uso, por exemplo, de tecnologias para habilitar as soluções e a implementação dessa legislação. Porque a legislação, por si só, ela está posta, ela tem muita coisa. A gente pode fazer mais? Sempre. Mas ela está muito bem posta. E ela é posta nos níveis federal, estadual e municipal. Para um advogado ambiental é bastante desafiante fazer a conjunção de tudo isso, né? A gente sabe. Então,
para além da legislação, é a implementação da legislação via outros mecanismos que deem informação. Qual é a informação de bioeconomia daquela região? O que a gente precisa desenvolver? Quais são as potencialidades? Como é que a gente conecta? Como é que a gente planeja? Como é que a gente desenvolve pesquisa? Como é que a gente agrega valor a esses produtos da floresta em benefício dessas pessoas e do país e do Estado? Então, é uma das coisas que eu queria trazer aqui, essa conjunção de fatores que se associa a essa legislação tão rica e essa diversidade tão grande que a gente tem, para que a gente consiga viabilizar essa legislação complexa e muito evoluída em relação a questões ambientais. I just mentioned a little bit about connecting the technology with the research and the data collection to evolve on solutions that put more value to the products and the initiatives that we have. And this is only possible if we can know the place, we know the people, and we gather the information and organize information. The people organize their information, their own information. They know about the territory, they know about the potentialities. I would like also to consider that for our legislation in Brazil, and especially in the Amazon, we have approximately 49% of the Amazon under some kind of protected areas governance. That means that most of the value of this land it's freezed for conservation. So what does that mean? It means we have to remunerate conservation. State parks, federal parks, municipal parks, the spaces on the indigenous lands, the traditional lands. So it is really important for us to see these areas in a pragmatic way, in a way that we see the needs of the people, the needs of the sustainable development, in the same time that we respect laws and maintain conservation. What does that mean? It's beyond financing. It's about generating markets. We don't only need to finance land money. We need to create value. We have value on these areas. Or state parks, Pará has one of the biggest areas in state parks. The ecosystemic services that are rendered there, they supply resilience, water, humidity, the floating rivers, not only for the local, is regional, is global. So we do have to understand that these are markets that have to remunerate those services, those people, and those areas. So I think these are the most pressing points that I wanted to share, and I'm going to switch to Portuguese. But just to end my participation, there is a perspective. We don't yet have here in Brazil the obligation to put nature on the balance sheet as we have for climate and carbon markets. But we're almost getting there with global discussions. The point is, it is crucial that we consider that, because without those resources, and in many countries we have natural resources law. Here in Brazil we have environmental law. It's not natural resources law, but in the end, for production, these are natural resources, and we only will have them if we can maintain them, and we can maintain them conserving them. So my last aspect that I wanted to share is that we have the legal instruments for that. We have payment for environmental services, which still need full regulation. We have the carbon market in Brazil, which also needs full regulation. But we do need the market. We need the market to recognize all of those services that are maintained for those people.
And responding to your question, Leticia, to your question or to your provocation, it is a international human law right. I'm sorry. It is an international human right that traditional peoples are consulted for any and all projects that impact their lives, directly or indirectly. So we don't need to discuss that. It just has to be done. In Brazil, it is already internalized. We have a decree internalizing this international law. So it should not be a brainer for us to discuss, and I know you're a big advocate for that. So it's a baseline as well for us to consider those traditional peoples on the projects, on any kind of initiative that impacts them. Eu acho que eu preciso fechar minha fala, então, resumidamente, me desculpem que eu me empolguei em inglês, agora eu vou resumir em português, só para fechar que a gente no Brasil, como eu disse, tem essa legislação bastante complexa e completa para o meio ambiente. A gente, com certeza, precisa, decorrente de legislações internacionais, que o Brasil é parte, e a gente tem na legislação internacional leis que são universais, né, que são leis pétreas, que a gente chama, que não são questionáveis e são aplicadas a todos. Os direitos dos indígenas, por exemplo, os povos tradicionais a serem consultados, não só existem na legislação na OIT 169, mas foram internalizados pela legislação brasileira. Então, não existe nenhum projeto que impacte diretamente ou indiretamente uma população que não deva ser objeto de consulta e participação dessas populações. E ela é muito importante, não só porque a lei diz, porque essas populações, pelos seus modos de vida, pela sua riqueza e diversidade, elas oferecem muito mais e devem ser remuneradas por isso, que é o nosso benefício, a repartição de benefícios, que também está na legislação. A repartição de benefícios que precisa ir para essas populações decorrente de projetos ou qualquer acesso ao patrimônio genético que se relacione às suas áreas. Então é isso, gente, eu vou fechar a fala. Muito obrigada pelo convite e obrigada a todos. Oi. Antes de eu devolver a palavra para a deputada, nossa anfitriã, fazer um encerramento, eu quero só, no meu papel de moderadora, fechar as discussões que a gente teve. Como a Andréia colocou, a legislação brasileira sobre meio ambiente e o clima é muito ampla, é muito complexa. Não foi a nossa pretensão esgotar aqui todos os temas, mas pontuar quais são os principais desafios que a gente precisa endereçar para que o tema do financiamento climático voltado para a região da Amazônia, de fato, se concretize. E acho que o que os nossos panelistas deixaram muito claro é a participação dos povos indígenas, dos povos tradicionais, e fazer com que a Amazônia seja, de fato, sujeito em todo esse processo e não apenas um lugar de onde todo mundo fala, mas um lugar que o mundo pare para escutar. E já existem diversos projetos de financiamento climático em curso em diversos estados da Amazônia Legal brasileira. Então, a legislação, como tudo é muito novo, a legislação avança conforme a gente vai enfrentando, né, esses novos desafios. Mas talvez, se vocês me permitam dar minha opinião, o mais complicado disso tudo é que quando a gente fala de financiamento, a gente fala de mercado. Mas para os povos tradicionais, a lógica de mercado não faz sentido na cosmologia de muitos desses povos indígenas. Então, para os povos indígenas que têm uma relação espiritual com a floresta, com a natureza, não faz sentido colocar um valor
em algo que a natureza já faz, né? Ou em algo que... porque ele ganharia dinheiro com algo que não lhe pertence, né? O que exatamente é o crédito de carbono? Por que você ganha dinheiro para conservar, se nessas cosmologias a conservação já existe, porque é um espaço sagrado e é um espaço compartilhado com os seus ancestrais, que, né, em muitas dessas cosmologias os seus ancestrais se tornam os espíritos da floresta. Então nós estamos em um momento em que precisamos ouvir e aprender com os povos tradicionais e talvez, em vez de impor para eles uma lógica, trazer para a lógica de mercado, para que isso de alguma forma faça sentido para quem deu o dinheiro, as informações que os povos originários têm dessa relação diferenciada com a floresta. So just trying to, just before Deputy Diana, our hostess, ends our panel today, I would like to talk a bit to you about my own impressions on the theme. Actually, our panelists just addressed to us two very important aspects on climate policy here for the Amazon. The first of all, the participation and the right to participate of traditional peoples, and also the importance of regarding the Amazon itself as a player on the climate policies, not just a place of which the whole world talks about, but someone, an entity to be heard by the whole world. And perhaps the main challenge we have to face is to understand that we are talking about financing, and it's a very business theme. We're talking about finance, we're talking about market, but it doesn't make sense for traditional peoples. They have a different relationship with the forest. The forest is sacred. The forest is a house for the ancestrals. So the traditional peoples are not going to, they do not understand why to receive money for protecting the forest, because the forest has to be protected as a sacred. So perhaps that's the most challenge, the most important challenge that we have to face. So now I'm going to ask Deputy Diana, to who I kindly thank once more for hosting us today. And I thank each one of you for your presence today. Pessoal, eu vou devolver a palavra para a deputada, a quem eu mais uma vez agradeço pelo espaço, pela iniciativa de colocar a Casa Legislativa no espaço da COP e por abrir esse espaço para todos nós para discutir um tema tão importante. Agradeço também a presença de cada um e cada uma de vocês. Mais uma vez, uma oportunidade ímpar de, como cidadã, como parlamentar, poder presenciar um momento tão importante no estado do Pará, discutir, né, os anseios da população aqui no coração da Amazônia, Belém do Pará, e ter a oportunidade de poder no estande da Alepa. E é o que diz o tema, são os desafios jurídicos, e nós temos que dar a nossa contribuição como parlamentar. E o que eu ouvi de vocês foi muito importante no que se refere trazer as pessoas que são as mais prejudicadas pelas problemáticas enfrentadas, pela degradação do meio ambiente, trazer elas para dar a sua contribuição.
essas pessoas que são as mais prejudicadas e que são as menos beneficiadas quando temos os tipos de financiamentos colocados aqui para o professor. Então, eu acho que é algo que temos que continuar a discutir. Mas eu estou extremamente, feliz e posso afirmar que eu acho que sim, será a COP das COPs. Porque de uma forma efetiva eu creio que vamos sair aqui com um legado. Já temos um legado no nosso estado, na nossa capital, e um legado de leis, um legado de troca de experiências que vão sim melhorar a vida das pessoas. Então eu acho que o que precisamos aprimorar é isso. Essa troca de ideias, é usar as oportunidades que temos, como aqui no stand, aproveitar a oportunidade também para agradecer ao nosso presidente Chicão, que não mediu esforços para que nós pudéssemos ter esse espaço onde os parlamentares pudessem trazer aqui o que cada um defende, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais da riqueza que nós temos, da nossa floresta, da nossa biodiversidade, poder falar um pouquinho dos desafios que nós enfrentamos, mas também falar da nossa preocupação, sempre das mudanças climáticas, mas pensar nisso com as práticas sociais. Então, é só agradecer, falar também do legado que vamos ter pós-COP. E aí eu faço questão de frisar da importância da luta, da força, da garra do nosso governador Helder, da nossa vice-governadora Hanna, que não mediram esforços para que hoje um projeto que parecia meio que naquele momento desafiador, hoje é um sonho realizado para todos os paraenses. Portanto, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado. E eu acredito que em poucos dias, com o final dessa COP, vamos poder comemorar muitas conquistas, de uma forma efetiva, a melhoria da qualidade de vida do povo paraense. Muito obrigada. Just to summarize a bit about what Deputy Diana just said, we would like to thank you all for being here, and also thank especially ALEPA, the Legislative Assembly of Pará, for the opportunity to talk about the challenges, not only regarding climate changes and all the subjects related to it, but also regarding the people who live here, and also understanding that these challenges can be fulfilled, so you can reach these goals. So in other words, we'd like to thank you all for the opportunity to talk about all the opportunities that we have to promote the Amazon rainforest and also the climate issues here in Brazil. And moreover, we also like to talk about the legal issues that could also be addressed here in Brazil, and that now we are trying to bring a little bit of it to you and to discuss it, and to give many visions of this aspect of this subject. And thank you, it was a great honor, and thank you, Deputada Diana, for the opportunity also.